Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Bora para mais um conteúdo aí, chique no último, para os nossos amigos off-grideiros aí de plantão e para os iniciantes do off-grid. E o que a gente precisa respeitar aí para não queimar nossos controladores de carga. Se é a tensão, se é a corrente, se eu posso colocar mais corrente do que deve no controlador de carga, que a gente chama aqui no sistema off-grid de oversize, o quanto a gente pode colocar. Eu vou mostrar algumas tabelas para vocês, algumas tabelas do cabeamento também. Nesse vídeo aqui vai ser bem bacana, hein, para tirar uma dúvida de uma vez por toda, hein, sobre na hora que a gente vai comprar os painéis, quais painéis comprar adequado para o nosso controlador de carga, e se pode ou não a gente colocar painéis muito maior do que o sistema off-grid, do que o controlador de carga suporta. Muitas das vezes no controlador de carga ali vem escrito ali, por exemplo, em 24 volts eu posso colocar 720 watts. Será que realmente eu sou obrigado a colocar somente 720 watts ou eu posso colocar 1000, 2000 watts ali? Vamos entender isso daí na prática ali. Vou mostrar para vocês também um teste ali do cabeamento chegando lá no controlador de carga, qual que é a voltagem que a gente realmente precisa entender. Se é a voltagem que aparece nas placas ali, são duas. Normalmente o pessoal se atenta mais à voltagem ali de uso, e precisamos verificar a voltagem também de circuito em aberto, que é chamado de VOC. Certo, pessoal? Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem bacana aí, tirando todas as dúvidas. Se ficar um pouquinho comprido aí eu peço a desculpa pro pessoal. Quem gosta aí do meu conteúdo, se puder, deixa aquele like, compartilha aí. E como eu tô falando agora nos vídeos, a gente tem o grupo de WhatsApp lá que tá bem bacana, show de bola. Quem tem dúvida lá, não tá saindo com dúvida nenhuma, tá saindo de lá sabendo mais do que entrou. Certo, pessoal? Então bora. Hoje tá chovendo aqui, ó, mas eu peguei um dia chuvoso e nublado para vocês verem a tensão das placas. Muitas das vezes a pessoa acha que as placas só vão ter tensão alta quando tem sol. E não é bem assim que funciona, pessoal. Então eu vou mostrar na prática para vocês como tudo funciona no nosso sistema off-grid. Vamos lá? Eu vou dar um pause aqui, pessoal, que tá chovendo e tá perigoso aqui para descer filmando, certo? Nós já voltamos. Então, pessoal, voltando aqui, eu vou mostrar para vocês como é que tudo funciona. Eu deixei preparado aqui já para a gente medir as tensões aí dos painéis e explicar um pouquinho mais aí para vocês como é que vai se suceder o teste e como que a gente deve proceder na hora de comprar os painéis e ligar nos nossos controladores. Pessoal, hoje eu vou utilizar de exemplo aqui o nosso velho controlador de carga aí, o tal HX Control, ou para alguns um Lux Glow, ou para alguns o branquinho sem nome, né? Vai depender, porque no AliExpress ele é vendido dessa maneira. Muitas das vezes sem nome, muitas das vezes tem nome A, nome B, nome C. Indiferente, a gente vai conseguir fazer o vídeo aí e mostrar para vocês como é que funciona. Então, pessoal, eu vou deixar aqui aparecendo para vocês uma imagem do painel que eu estou utilizando lá em cima. São 4 painéis de 575 watts da OSDA, que tem uma eficiência de 22,5 mais ou menos % a eficiência desses painéis. No manual ele diz que esses painéis são de 42 volts e meio, né? E na tensão em aberto em torno de 50, 51 volts. Eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa se atentar na hora de colocar esses painéis aqui no sistema off-grid. Então vamos lá. Esse controlador de carga, pessoal, ele suporta até 230 volts DC. Esses 230 volts aqui, para quem está começando, é a voltagem que a gente vai medir na ponta das placas lá, de ponta A, B. Ou seja, o polo positivo, negativo, lá vai dar uma voltagem. A própria placa está me dizendo que ela tem uma voltagem de 42 volts e meio em circuito fechado. Em circuito aberto, esse painel ele me fornece 50, 51 volts. Então é o suficiente para me ligar aqui até 4 painéis em série, que 4 painéis em série não vai dar 230 volts, vai dar menos. Então quando vocês vão ligar o off-grid de vocês aí, vocês têm que se atentar simplesmente ao voltagem de entrada. A quantidade de painéis que você vai colocar, o ideal seria se a gente pudesse colocar no máximo 15% a mais do que o controlador pede. Se ele está falando para você que você pode colocar 1000 watts de painéis, pode colocar 1400, por exemplo,
que não vai ter problema nenhum. Pode colocar ali 1.300, não vai ter problema nenhum. Pode colocar 2.000? Pode. O que acontece é que se você colocar 2.000 watts, ele só vai te fornecer a quantidade limite do teu controlador. Se o teu controlador for um de 20 amperes e você colocar lá a quantidade de painel para 40, você não vai ter os 40. Vai queimar o teu controlador? Não. Se você respeitar a entrada aqui de 230 volts de painel, ele não vai queimar. Então, a gente está falando em tensão de entrada de painel e não a tensão e não a corrente. A corrente não queima equipamento de controladores de carga. O que queima é somente a tensão. Ficou bem claro para vocês aí? Tendo tensão dentro do estipulado, não vai queimar. Então agora eu vou mostrar para vocês que muitas das vezes querem porque querem fazer as contas dos painéis em cima da voltagem menor. E não, pessoal, tem que fazer em cima da voltagem maior e eu vou mostrar por que para vocês. Veja aqui, pessoal. Quanto que está medindo aqui agora? 84 volts. Eu estou medindo aqui, ó, na entrada das placas. 84 volts, certo? Então se a gente vir no controlador de carga, tá ali, ó, 84 volts. Tá correto? Tá correto. Então, por que a gente não pode se atentar a essa voltagem de 42 volts? Então, se cada placa me fornece 42 volts, o dobro é 84. Vocês viram que lá fora não tem sol hoje? Então, quer dizer que eu não preciso ter um sol a pico para mim estragar o meu equipamento aqui dentro se eu não prestar atenção na voltagem que vai entrar aqui dentro. Ah, mas só vai dar essa voltagem quando tem sol? Negativo. A voltagem lá das placas, ela vai ter indiferente se tem sol ou não. Ela não vai ter corrente, ela não vai ter capacidade de enviar as correntes suficientes para o nosso banco de bateria, mas a tensão vai ter. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção aí, primeiramente, verificar o controlador de carga, até quanto eu posso inserir de tensão nesse controlador. Eu vou fazer um teste aqui, pessoal. Eu vou desligar os nossos painéis aqui. Agora ele está produzindo ali, ó, 15 watts, 15 amperes. 15 amperes por 392 watts. Ele está produzindo um pouquinho porque não tem sol mesmo, né? Mas o interessante era fazer um vídeo num dia como hoje para mostrar que não precisa ter o sol para a gente danificar um equipamento aí. Eu vou desligar os painéis aqui e vocês vão ver para quanto que vai ali a tensão. Veja, pessoal. Se fosse um controlador que suportasse até 100 volts, eu estaria dentro. Agora vocês verem por que a gente tem que montar o nosso sistema, as placas, em cima do controlador, pensando na voltagem de VOC de circuito aberto e não a voltagem de circuito fechado. Por causa disso, ó, quanto que está chegando aqui na ponta? 97 volts. Ué, mas agora há pouco não estava 84? Pois é, pessoal. Se o teu controlador de carga fosse um controlador que suportasse 90 volts e você olhasse e fizesse as contas pelos 42, o que iria acontecer agora? Teria queimado o meu controlador de carga. Só que esse controlador aqui não vai queimar nesses testes, porque a gente sabe que ele aguenta até 230 volts. Então, respeitando o total de tensão de entrada dos painéis, não tem problema nenhum se você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 10 painéis. Ah, mas daí eu vou colocar 10 painéis no controlador que me fornece 80, sendo que 10 painéis poderia me fornecer 200 amperes. Vai queimar o controlador? Não, pessoal, não vai queimar. Você vai subdimensionar o seu sistema, não vai queimar. É um oversize exagerado, né? Não vai queimar. Mas você vai estar jogando seu dinheiro fora porque o controlador ele só vai deixar passar 80. No caso desse equipamento que é 80, só vai deixar passar 80. Então vamos lá comprovar que a gente tem que fazer as contas por essa tensão de VOC, circuito aberto, e não pela tensão normal, que é a do painel de circuito fechado. Eu vou ligar aqui novamente. Vocês vão ver aqui, ó, o sistema ainda não entrou ainda. Ó, vou tentar deixar assim para ver se conseguimos pegar os dois ao mesmo tempo. Agora o MPPT aqui ele vai fazer seus cálculos aqui. A hora que ele liberar a corrente para as placas, vai diminuir a nossa tensão ali. É isso que a gente chama de circuito fechado, né? Já não é mais um circuito em aberto, e sim um circuito fechado. Deixa ela só começar a liberar as cargas ali, que ainda está zerado ali, ó. Aqui ainda está em 98. Olha lá. Ela começou a liberar aos poucos e agora vai cair a tensão até os 84 volts ali, que é nominal da placa. Se cair um pouquinho mais ou ficar um pouquinho menos, é porque o sol lá em cima lá ficou mais nublado ainda. Daí a tensão vai cair mais ainda, só que ela nunca vai passar dos 84 volts, que é o nominal da placa em circuito fechado. Agora, se a pessoa esquecer e desligar o banco de bateria ali, por um acaso, e o nosso controlador só fosse de 90 volts,
Ó, tá em 47 volts agora, pessoal, pra você ver como é que tá ruim. Eu vou mostrar pra vocês aqui fora. Tem até um gato aqui atrapalhando nós aqui. Mas veja lá, sol zero, nenhum sol aqui no momento, né? A tensão caiu tanto que foi para 30 volts descer ali, ó. Tá caindo, tá subindo. É assim mesmo que as placas funcionam, pessoal. Olha lá, subiu de novo, foi para 92 volts lá, fechou. Então agora vamos desligar de novo. E olha lá, 98.2 volts. Vocês entenderam então, pessoal? Aqui uma explicação no modo prático, para vocês verem que os painéis solares é dessa maneira que a gente faz as configurações nos controladores de carga, sempre pensando na tensão de VOC e não na quantidade de corrente que ela tem. Por que se faz o oversize no sistema off-grid? Justamente para um dia que nem hoje, que eu tenho lá equivalente a... Agora está até zerado ali, ó. Não está gerando nada nesse momento. Muitas das vezes a gente... Pode ver, pessoal. Bacana fazer o teste assim ao vivo, que agora começou de novo. Tá mandando 16 amperes. Então vocês verem, 2.300 watts de painel só está me mandando 16 amperes. Se eu tivesse um oversize ali nos nossos painéis um pouco maior, eu teria mais corrente nesse momento, mas eu perderia nos dias que eu tenho um sol a pico. Como a gente não tem um sol ali 100% e nem as placas produzem 100%, por isso que é bacana ter um oversize um pouquinho maior do que a gente tem de placa, né? Sempre vai acontecer isso. O sistema off-grid, ele sempre vai ter essas variações. As placas também. Ó, painelzinho está chegando ali a 33 volts agora. Vocês verem, nem voltagem tem direito para mim conseguir corrente, mas eu estou tendo 8 amperes ainda de corrente. Vocês veem que bacana fazer o teste ao vivo assim? O teste ao vivo demonstra como que funciona realmente na prática. E é dessa maneira que a gente vai calcular o nosso sistema off-grid aí na hora de comprar os painéis. Então, mais uma vez, vai comprar painéis? Primeiro pesquisa qual que é a tensão de circuito em aberto, pesquisa quanto vai precisar, quanto é o máximo que o teu controlador de carga suporta em tensão em aberto, e daí você pode começar a fazer o teu sistema em série ou paralelo, né? A cabeação que vai descer lá de cima vai ser correspondente à quantidade de painéis e a forma que você vai ligar. Se for um painel em série, no caso aqui um painel de 575 watts, ele desce mais ou menos entre 13 e 16 amperes. Então se eu tivesse dois painéis como está o meu lá, ligado em série, dois em série e dois em paralelo, em série ele soma a tensão, como vocês viram, em paralelo ele desceria 2 vezes 16, 32, então eu estaria com 4 painéis descendo apenas 32 amperes. Juntorzinho aqui, no máximo 32 amperes seria o suficiente. Veja ali, 32 amperes. Não vai desarmar esse disjuntor, pessoal, porque as placas precisam estar no pico ali, para ultrapassar o que o próprio fabricante diz para poder desarmar o disjuntor. Então aqui não está subdimensionado, está exatamente dimensionado para o nosso sistema aqui off-grid da maneira que tem que ser. Nem muito a mais e muito menos a menos, né? Tem que ser ali ou no limite ou um pouquinho mais apenas, porque a gente tem disjuntores de 32, daí já pula para 40. Já não teria como ser ou 25 para baixo, né? Que seria ali 25, daí seria muito pouco, daí provavelmente estaria desarmando. Então, pessoal, sobre as placas e o controlador de carga e oversize, é isso. O vídeo de hoje vai ser somente isso. Não vou estender mais aqui a cabeação e tal, porque aqui o intuito é mostrar para as pessoas que estão comprando suas placas e seus controladores como que elas devem fazer os cálculos aí antes de comprar e depois acabar queimando um controlador de carga aí por um simples descuido de ligar tensões maiores do que o normal que o sistema permite. Certo, pessoal? Então o vídeo de hoje sobre controlador de carga e placas foi esse. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like e até um próximo vídeo. Fui!